A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já foi predeterminado, Jesus. A palavra arrependei-vos, no grego original, metanoia, mudança de mente. Pense diferente de Adão, que desprezou o Senhor. Pense diferente de Eva, que cedeu ao pecado. Essa capacidade de pensar diferente também é um dom. A Bíblia fala aqui em Atos 5:31 e 11:18 do dom do arrependimento. É como se nós tivéssemos uma capacidade, por causa da queda, de decidir arrepender-se, de se entregar ao Senhor a ouvir o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Então entra o Espírito da obediência e nós nos arrependemos de fato. Metanoia. Ele começa a mudar a nossa mente, vai renovando pela palavra, e a palavra vai retirando todo o sofisma, fortaleza. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, fala imaginações, e todo o pensamento que vai contra, o conhecimento de Cristo. Quando a gente lê em Filipenses 1:6 que aquele que começou em nós a boa obra é capaz de completá-la, isso nos motiva e revela que é real. Amados, quando nós olhamos para nós mesmos, cristãos, e conseguimos pensar diferente de como nós pensávamos antes do Espírito Santo entrar em nós, vemos que a obra começou. Porque hoje não é algo assim. A tua religião não permite isso? Você não faz isso porque você vai para o inferno, né? Como se fosse uma forçação de barra, uma cobrança de comportamento ou algo que é proibido, por isso eu deixo de fazer. Bem que eu quero, mas eu não posso porque a minha religião não permite, eu vou para o inferno. Não, isso é religiosidade e fanatismo. Quando a Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará, essa libertação começa nessa metanoia. A capacidade de ver as coisas diferente. Quando o Espírito Santo entrou em nossa vida, coisas que nós achávamos que precisávamos, hoje nós sabemos, por revelação, que não precisamos. Temos nojo. Como pode aquilo que nós antes achávamos interessante, hoje nós vemos como algo desnecessário e temos nojo? É o milagre da metanoia. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, estaríamos pensando como nós pensávamos antes. Quando Sansão disse, olha, se o Espírito Santo sair de mim, serei como os demais homens. Eu diria hoje que seria 7 vezes pior, né? A Bíblia diz que a casa vazia voltarão 7, aquele Espírito que saiu, e mais 7, 8 vezes pior, né? Como pode, amados, hoje nós conseguimos pensar na herança em Cristo, na vida eterna, na consagração, oração, na renúncia do pecado com alegria? Essas são evidências claras de que aquele que começou boa obra é fiel para completar. Essa metanoia nos deixa tão agradecidos. Essa mudança de mente que nos faz escolher a paz em vez da briga, que nos faz escolher vendo isto como o melhor para nós, como algo que nós realmente queremos. Não é algo que é imposto pela religião, não é algo que nós fazemos porque está escrito na Bíblia e a gente não pode mais fazer ou fazer, entende? Quando a verdade se torna nossa verdade, de maneira que nós pensamos assim, isso é metanoia. É quando nós pensamos que realmente a Bíblia está certa, concordamos com ela e conseguimos pensar em linha com ela, sentir e fazer em linha com ela. Ou seja, pensamentos alinhados com a palavra, sentimentos e atitudes. Se tu estás processando, e começou já. Quando eu digo para você que hoje nós escolhemos a fé em vez da preocupação e da murmuração, escolhemos amar e perdoar ao invés de ficar magoado e ter inimizade.
Escolhemos a consagração em vez da preguiça, mundanismo, carnalidade, os prazeres deste mundo, ilusórios e desnecessários. Quando nós começamos a ver o pecado como algo desnecessário, como algo nojento, quando vemos o pecado do orgulho, o sexo fora do casamento, a avareza, quando nós começamos a ver toda aquela lista de obras da carne como algo que nós não precisamos e não queremos. Isto é tremendo, porque é um milagre que aconteceu em nossas mentes, não é? Em nosso coração, nossa alma. Porque como nós conseguimos pensar assim? Só porque o Espírito Santo está em nós. Por que as pessoas no mundo não conseguem entender isto? Porque elas não têm a presença do Espírito Santo. Porque as pessoas que estão cegadas pelo inimigo, no príncipe da potestade do ar, elas têm uma mentalidade, desde a queda de Adão e Eva, onde o amargo é doce, o doce é amargo. E essa capacidade de pensar em linha com a palavra de Deus e concordar com a palavra de Deus é o milagre inicial produzido pelo Espírito Santo. E ficamos tão felizes quando conseguimos entender que nossa mente concorda com a palavra de Deus e nossos esforços e energias e emoções são canalizados para cumprir o que está na palavra de Deus agora. E que estamos vivendo uma vida concordante com Deus e com a palavra de Deus. Isto é tão maravilhoso, porque no processo ainda somos tão imperfeitos, mas só o fato de nós conseguirmos ver essa mudança extraordinária, a metanoia, conseguimos ver que a fé faz sentido, o amor faz sentido, a renúncia do pecado faz sentido. E também, além de fazer sentido, nós desejamos praticar. Estamos praticando cada vez mais. Não é uma coisa apenas mental, está na nossa vontade e também nas nossas atitudes e escolhas. Então é um milagre gradativo. Claro que o novo convertido, ele primeiro está em conflito, porque ele pensava de uma maneira, de repente o Espírito Santo entra, produz a metanoia, ele começa a pensar diferente, mas as suas emoções e atitudes ainda estão precárias por causa da queda, estão acostumado ao pecado, que muitas vezes ele vai contra a lei da mente dele, né? O que está lá em Romanos capítulo 7, que na minha mente eu sei o que é correto, mas aí acabo caindo em tentação. Agora, à medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, e as nossas emoções vão acompanhando essa linha de raciocínio que foi revelado pelo Espírito, nós não apenas pensamos que isto é bom para nós, o que está na palavra, mas nós conseguimos desejar praticar isto. É claro que no início a pessoa pede perdão e Deus perdoa, mas ela deseja, e como diz, toda a criação geme esperando a redenção do nosso corpo, ou seja, no sentido de que nós não queremos apenas entender que isso é bom, desejar, mas também praticar cada vez mais. Tragada é a morte pela vida. À medida em que nós começamos a entender, compreender que a palavra de Deus é verdade, desejar e praticar isso cada vez mais, somos bem-aventurados no que praticamos. É o que diz em livro de Tiago. Agora vemos que coisa maravilhosa. Aquele que antes era cegado, tinha uma linha de raciocínio, uma concatenação de ideias totalmente podre, obras que envergonham, e era escravo e achava que aquilo era o melhor. Agora, pensando em linha com a palavra, conseguindo ver que bom é o que Deus diz que é bom, e conseguindo desejar fazer isto cada vez mais, estar realmente alinhado com a palavra de Deus e praticando agora novas obras, isto é maravilhoso. O novo nascimento, a vida da graça produzindo fidelidade. É um espetáculo lindo para anjos e demônios, com certeza, ver uma pessoa que era escrava do pecado, que era cegada pelo pecado, que era amante do pecado, hoje tem nojo do pecado, quer e pratica o contrário do que vivia antes, porque a graça está trabalhando. Então, isto não quer dizer uma perfeição sem falha, isso quer dizer realmente um processo gradativo lindo, onde o Senhor está santificando salvos, aonde nós vemos a nova vida transbordante mudando o caráter, o comportamento e as obras.
Isto é uma coisa que nos deixa muito felizes ao perceber isto em nós.